povo do oitavo, tudo bem? Legal, tranquilo? Ó, vou terminar agora a era napoleônica. Essa aqui é importante, tá? Porque ela vai fazer ligação agora direto com as Américas, né? Então eu não vou estender essa aula aqui, tá? Vou tentar não estender essa aula, vou fazer uma aula só com os assuntos básicos, porque essa aula foi negligenciada, tá certo? Mas vou falar dos assuntos básicos para a gente entender. Então essa semana é tranquila, essa matéria é extra, tá? Vamos falar aí, vamos continuar e terminar a era napoleônica. Vamos ver o Napo aí, hein? Vamos ver o Napo. Então, em 1804, você viu, né? O Napoleão foi pelo plebiscito, ele foi eleito imperador dos franceses. Agora todo o poder está concentrado na mão do Napoleão. Todo o poder concentrado na mão do Napoleão, né? Então você vai ter o Império Francês. Se é Império, o Napoleão agora com a coroa, né? Com a coroa, o que ele vai fazer? Industrializar a França, expandir a França territorialmente, e se você expande seu país, você vai começar a entrar em guerra. Então, o Império Napoleônico é um império marcado por guerras, tá? Que a gente vai chamar aí de guerras napoleônicas, olha que original, tá? Qual vai ser o principal inimigo da França? Que eu falei na aula passada, terminei com esse gancho, né? Qual é o principal inimigo da França? A Inglaterra. A Inglaterra é o maior país industrial do mundo, né? Então, se a França vai querer se industrializar, se despontar, ela vai precisar de mercados consumidores estes que podem ser ingleses, né? Então, a Inglaterra será uma pedra no sapato do Napoleão. Olha esse quadro aí, que lindo! Né? O Napoleão em mantos, veludo, coroa, cetro, né? Ele subordinou a igreja, criou o Código Civil, colocou ordem na parada e vai virar o imperador. Agora eu te falo, vai virar o imperador. Tá ficando um pouco contraditório, né? Por quê? Ele não foi fruto da Revolução Francesa que lutou contra nobrezas? E agora ele é um imperador? Bom, enfim, vamos ver até onde vai a loucura do Napoleão. Ou não, não sei, né? Então, um império aí marcado por guerras napoleônicas, onde o principal inimigo do Napoleão é a Inglaterra. Ele tentou invadir a Inglaterra, viu? Trafalgar, Batalha de Trafalgar. Tentou invadir a Inglaterra, não conseguiu. A marinha inglesa é a mais poderosa da época. A gente já viu porque ela é a mais poderosa da época. Falamos isso lá nas revoluções inglesas, né? E com a Guerra dos Sete Anos ela se desponta como uma potência mundial. Napoleão não conseguiu, não. Tomou lá no mar, viu? Então, como eu vou destruir a Inglaterra? Aí que vai entrar o ponto mais importante da nossa matéria, né? Mas vamos ver aí, ó, o Império Francês em 1810, que aí é lá no finalzinho é no consulado, né? Ali, ó. Depois, já no começo do Império, os estados dominados e a influência francesa, tá certo? Então, o Napoleão dominava a Europa, né, gente? Então ele vai ter que expandir, ele vai ter que conquistar, né? Essas nações vão ter que ficar subordinadas ao Napoleão, né? Aí vai ter essa linha em verde aí, ó, que aí é o que eu vou explicar, tá certo? Então, o Napoleão ele vai fazer o quê? Ele vai dominando esses territórios e vai colocando gente da família dele para governar nesses locais. Ah, eu tirei um rei ali, vou colocar o meu irmão, tirei o sobrinho. O que ele está fazendo, né? O Napoleão ele está construindo uma própria nobreza. É o império, é. Ele está construindo uma própria nobreza. Daí a galera vai começar a ficar, pô, agora tudo que você está fazendo uma nobreza napoleônica e uma nova nobreza, um novo tipo de nobreza, é uma das contradições do Napoleão. Olha aí. Então é uma charge da época, ó. Governo inglês, esse aí à esquerda, de vermelho, e o governo francês, o Napo, ó, à direita, azul. O que eles estão fazendo? Fatiando a terra. Eles que dominam a terra. Os dois maiores impérios da época, do começo do século XIX, inglês e francês. E qual é a estratégia do Napoleão para derrotar a Inglaterra? Se ele não conseguiu invadir a Inglaterra, ele vai tentar derrotar a Inglaterra economicamente.
1806 ele vai criar um negócio chamado bloqueio continental. Bloqueio continental. Ou seja, tá? Toda a Europa por parte continental está proibida de fazer comércio com a Inglaterra. A Inglaterra é industrial. Ele conquistou a Europa continental. A Inglaterra é industrial. Ela precisa vender as mercadorias. Se eu bloquear todos os países de fazer comércio com a Inglaterra, eu vou quebrar ela economicamente. Se eu não pude dominar a Inglaterra militarmente, ela economicamente. E o país que quebrar esse comércio, quebrar esse bloqueio, o país que continuar fazendo comércio com a Inglaterra, eu vou invadir. Lembrando, a maior marinha da época o maior exército é do Napoleão. O principal exército é do Napoleão. Então, bloqueio continental. Ninguém faz mais comércio com a Inglaterra. Quem fizer, leva o pau. Bloqueio continental. Ninguém faz mais comércio com a Inglaterra. Quem fizer, leva um pau. Era essa a regra. Uma boa estratégia, né? Uma boa estratégia. Será que dá certo? Aí é outra história, né? O que vai desdobrar com esse bloqueio continental? Então, o objetivo era acabar com a economia inglesa. Você ameaça os países de invasão territorial. Só que o que vai acontecer, gente? A Terra, ela é industrial há 60 anos. Ela é industrial há 60 anos. A França, ela está começando. A França era agrária. Há 20 anos atrás, a França era agrária. Ela está começando a industrializar. Ela não vai atender as demandas. Então, por exemplo, os países que dependiam da Inglaterra para comprar produto, vai precisar dos produtos. E aí, cadê os produtos? Cadê os produtos? Espera aí que não tem. Ele não atende as demandas e as galera começa a quebrar o bloqueio continental. Por exemplo, a Rússia vai quebrar o bloqueio continental. Vai fazer comércio com a Inglaterra. Portugal tem relações comerciais com a Inglaterra há 100 anos. Olha por que é importante falar do Napoleão aqui. Portugal tem comércio, então o português, o príncipe regente da época, o Dom João, ele falou, se eu parar de fazer comércio com a Inglaterra, eu não vou ser invadido, mas eu quebro. Se eu continuar com o comércio com a Inglaterra, eu não vou quebrar, mas eu vou ser invadido. O que fazer? O que o Dom João faz? Pega a corte portuguesa, vaza para o Brasil. Olha por que Napoleão é importante. A corte, a família real portuguesa, monta num navio, num barquinho, atravessa o Atlântico, coisa impensável na época, um monarca atravessar o Atlântico, você pode fugir dentro do seu próprio reino. Mas na época era impensável um monarca atravessar o Atlântico, parar numa colônia. Por que ele fez isso? Porque foi ameaçado por Napoleão se quebrasse o comércio com a Inglaterra. E ele quebra. Portugal quebra. Não, vou continuar aqui. Eu tenho uma estratégia política. Vou vazar para o Brasil. Inglaterra, você me protege? Vamos embora. Partiu. Aí a gente vai estudar no último capítulo isso aí. E todo mundo furando o bloqueio continental, Napoleão vai começar a invadir todo mundo. Em 1812, ele ganha que a saideira do governo dele, que é a invasão na Rússia, que eu tenho certeza que muita gente escutou já dessa invasão. Aí, ele vai para Espanha, para invadir Portugal, ele tem que passar pela Espanha. Ele domina a Espanha. Aí é um quadro romântico do Goya, Francisco Goya, um romântico da escola artística romântica. Já escutou do Francisco Goya? São os fuzilamentos de maio. Aí é um espanhol sendo fuzilado pelas tropas napoleônicas. Os espanhóis que resistiram às invasões napoleônicas. Olha onde está a luz, olha o drama, a emoção, o sentimento dessa obra. Olha onde está a luz da obra, onde está mais claro? No cara que lutou contra o Napoleão. O resto está escuro. As tropas do Napoleão, rosto.
Sem rosto, você vê o rosto dos espanhóis e você sabe o passado, a dor que ele vai, o presente o presente que é ele ser fuzilado e o futuro que é o cadáver. Romantismo, ligação com a arte, aproveita essa aí, ó. Aí, ó, é um quadro da família portuguesa vazando para o Brasil, sendo protegida pela Inglaterra. Vamos falar isso aí num capítulo, só falar disso. Família que falaram que vazaram, puxaram o rodo aí, vazou, rapaz. Não, mas eu não vejo como fuga. Eu vejo como uma estratégia do príncipe regente. Vou falar só a vinda da família real para o Brasil. Vamos falar disso no último capítulo. Aí Napoleão começa as campanhas para a Rússia. Só que aí ele esquece de ver o que é a Rússia, né? O tamanho do território russo, o inverno russo. O russo tinha uma tática de guerra chamada terra arrasada. Sabe o que eles faziam? Eles saíam da capital, das cidades mais próximas ali, saíam da capital, deixavam a cidade sem alimento, sem animal, sem pessoas, sem exército, envenenavam as águas, vazavam para o interior da Rússia. Os russos conhecem o interior da Rússia. Os napoleônicos, os franceses, não. Quando Napoleão chegava já em campanha militar, chegava ali na Rússia, em Moscou, tudo, não tinha nada, não tinha nada. Eles já estavam já despreparados, sem comida, sem mantimento. Eles vão saquear o quê? Não vão saquear nada. Prática da terra arrasada, e aí? Aí eles são atacados de surpresa por guerrilhas russas. Ele tem em retirada. Ao mesmo tempo que está acontecendo isso, acontece o inverno russo. O inverno russo pega o Napoleão, mata aí, ó, milhares de soldados. Eles não aguentam o inverno russo. Tem que bater em retirada. Lembrando que Napoleão, ele enfrentou muitas coligações. Lembra na Revolução Francesa tinha as coligações? Ele enfrentou aqui muita colisão, tanto faz. Coalizão, perdão. Essas nações se organizam para lutar contra o inimigo comum, que é Napoleão, né? Ele enfrentou 5, 6, tá? 5, 6 coligações. Nessa ele não vai aguentar. Porque ele é derrotado, com o exército derrotado, ele chega em Paris, né? Ele chega em Paris, aí ele é tirado do poder e ele é exilado na ilha de Elba. Exilado na ilha de Elba. Ó, se você vai ficar aí, você vai ficar nessa ilha, você não pode sair, você vai ter uns soldados aí para proteger, você vai ganhar um dinheirinho do governo. Aí volta lá o parente do Luís XVI para o poder da França. Aí você sabe o que acontece? Que fantástico, que fantástico. Uma história que qualquer escritor que não ia pensar, eu acho. O Napoleão, exilado na ilha de Elba, ele convence os guardas na ilha de Elba a voltarem para a França. Ele foge, ele volta para a França. Descobrem que o Napoleão está voltando para a França. Manda um exército lá para parar o Napoleão. Ele dialoga com os soldados que foram mandados para parar ele, convence o exército a voltar ele sem imperador. Olha que coisa fantástica. Ele chega assim, ó, na frente do exército e fala: vocês vão matar o imperador de vocês? Os caras se juntam com ele. Ele volta para o governo da França. Ele volta para o governo da França. Esse é um governo, né, 1815, que é chamado Governo dos 100 Dias. Então, olha só. Ele volta para a Rússia, fracassado, a galera expulsa ele. Ele é exilado em Elba. Elba, ele consegue voltar para o governo francês. É chamado de Governo dos 100 Dias. Né? E ele começa de volta a lutar, a expandir as ideias dele, tudo. Só que aí você tem uma outra, aí a Inglaterra se junta, tudo, e ele perde a batalha e o exército dele toma no pau lá. De hoje é aberta, é a batalha de Waterloo, a famosa batalha de Waterloo. Lá hoje você tem ainda, até hoje, as encenações dessa batalha, né? Que é aquilo que eu falei ontem, né? Você pode ter várias vitórias, mas se você tiver uma derrota, você vai ser marcado por essa derrota, né? Mas enfim, esse governo 100 dias eu acho interessante isso, é a volta dele. Mas ele tenta, né, governar ainda a França, mas não dá certo.
né? E aí, de fato, eu falei assim, se você fugiu de Elba, do meio do Atlântico você não vai, não. Ele é exilado de novo para uma ilha chamada Ilha de Santa Helena, no meio do Atlântico, na costa africana. E lá ele, de 1815 a 1821, ele é morto lá. Ele morre lá, né? Aí a morte dele dá pra gente discutir uma aula. A morte dele aí, você não sabe se ele morreu de úlcera, se ele foi envenenado, se ele foi assassinado, né? Eu sei que ele morre lá em 1821. Ele começa lá a relatar, né, a vida dele, como ele queria ser passado pela história e tudo, né? A figura do Napoleão é interessantíssima e legal. Quem gosta aí, vê esses documentários. Tem documentários muito bons por aí, né? Vê aí, muito legal, tá certo? Olha aí, ó, parece eu no boteco. Olha, nossa, fracasso esse quadro aí. É o Napoleão no final de carreira, né? Napoleão, quem lembra do Napoleão no cavalo, né? Todo lindo, herói, né? E aí o Napoleão vaza, em 1815 você vai ter o quê? Né? O Congresso de Viena. Congresso de Viena, todas as famílias reais vão se juntar para reorganizar a França. Então, ó, o que o Napoleão, a Revolução Francesa aqui fez foi uma bagunça. Vamos voltar aos antigos reis. A legitimidade, ou seja, quem governava lá onde em tal lugar vai voltar. E as fronteiras? Porque o Napoleão dominou a Europa, misturou país com país, né? E vamos voltar às fronteiras como era antes do Napoleão. Então, o Congresso de Viena serve para reorganizar a Europa. Legitimidade, voltando quem governava, e o equilíbrio, voltando às fronteiras. E a ação de um exército chamado a Santa Aliança. É um acordo entre essas monarquias, né? Para evitar que apareçam outros malucos igual Napoleão. É um exército de proteção dos caras. Surgiu um outro aí com ideia revolucionária, pau neles com a Santa Aliança, né? Então, o Congresso as elites organizadas, essas monarquias organizadas aí para manter o equilíbrio, a legitimidade europeia. Tranquilo? Tá certo? Tá certo que não vai dar muito certo quando vendo, que aí vai estourar as ideias liberais. Isso a gente vê em outra parte, beleza? Eu acho que ficou um pouco longa a aula, desculpa, tá? Como sempre, eu peço desculpas, né? Mas fica aí essa aula do Napoleão para vocês, ok? Muito obrigado. Qualquer dúvida lá no grupo, tá certo? Muito obrigado. Abraço. Desce aí, filha. Abraço.